Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo de número 2. Livro de Esdras, capítulo de número 2. Quero ler com os amados irmãos alguns versículos. Esdras, capítulo de número 2. Pode acreditar, está aí. Esdras, capítulo de número 2, verso 59, o texto sagrado diz assim: Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Hassá, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Verso 61. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita. E agora quero que você dê uma olhada no verso 62 em seguida. E que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Verso 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Eu quero tratar, amados irmãos, à luz desse texto, sobre o tema, o perigo das famílias sem identidade. À luz mais próxima do texto. O perigo das famílias sem registro. O capítulo 2 do livro de Esdras trata da lista dos que retornaram da Babilônia para Jerusalém depois do decreto do rei Ciro, o rei persa Ciro, que tomou Babilônia no ano 539. Provavelmente estamos no ano 537 ou 538, não há unanimidade. O rei Ciro, ele inverte a política internacional babilônica. A política internacional dos babilônicos era deportar os vencidos em guerra. Vocês devem lembrar do que aconteceu por 3 ocasiões, quando na primeira, Nabucodonosor, depois de invadir Jerusalém, leva os mais nobres para Babilônia, e depois numa outra investida mais destruidora, em 597, a que destruiu por completo Jerusalém e o templo. Em 586, levou cativo todo Israel, deixando só os miseráveis em Jerusalém. E quando Ciro assume e destrona a Babilônia, ele inverte a política internacional. Agora o rei Ciro inverte porque com um decreto, como diz aí o capítulo 2, versos 1 em diante, ele então autoriza os deportados, os cativos, a retornarem para as suas cidades e reconstruí-las. Mas, amados irmãos, neste texto em que no verso 64 é dito que apenas, por que eu digo apenas? Porque apenas 5% dos que foram deportados para Babilônia, apenas 5% desejaram retornar para Jerusalém. No caso, 42.360 pessoas. E no capítulo 2, há 3 grupos listados aí.
Os três grupos se encontram mais ou menos assim: os líderes, os nobres, depois as famílias dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos servos do templo e dos servos de Salomão, provavelmente escravos do templo de Salomão, que também passaram a trabalhar no templo e então estavam também voltando. Mas nesse texto, três famílias são mencionadas: a família de Querube, a família de Imer e a família de um sacerdote que farei menção logo mais. E diz o texto sagrado que eles não conseguiram provar que tinham registros sacerdotais para poder servir na casa e na causa do Senhor. E é sobre isso, amados irmãos, que eu quero tratar: o perigo de famílias sem registro. No Brasil, no último censo, em 2015, o IBGE apontou 3 milhões de pessoas que não têm registro civil, são invisíveis, pessoas que não têm acesso a programas sociais, pessoas que não podem participar de programas sociais, que são invisíveis para estudar, para prestarem concursos, para serem notados. 3 milhões de pessoas no Brasil. É evidente que este número hoje provavelmente é muito maior. E eu quero, amados irmãos, à luz do texto e contexto, trazer algumas informações para os amados irmãos do que leva famílias a perderem o registro. O que levou, amados irmãos, estas famílias a perderem o registro, de modo que não puderam provar quem elas eram, não puderam dizer que os seus filhos eram seus filhos e que seus filhos tinham herança sacerdotal para trabalhar no templo. Primeira coisa, amados irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que os dias difíceis levam sim famílias a perderem a identidade, perderem o registro. É possível que vocês conheçam algumas famílias que passam por dias difíceis, e nós estamos falando de 70 anos, o tempo que durou o cativeiro babilônico. Tempos difíceis são suficientes para levar algumas famílias a se perderem. Pais perderam a identidade de pais, filhos perderam a identidade de filhos, casais perderam a identidade de casais, porque os dias foram e talvez ainda são difíceis. As angústias, as tribulações, isso leva sim, amados irmãos, à perda do registro. 70 anos vivendo como escravos, 70 anos na terra do inimigo, 70 anos lembrando do que eles tinham, mas que perderam pela invasão babilônica. Acreditem no que eu estou dizendo, os dias difíceis podem levar famílias a perderem registro. Hoje o pastor Glauco trouxe uma informação muito dura de nós convivermos. Casais cujos filhos são excepcionais, cujos filhos têm alguma doença, alguns casais cujos filhos nasceram com alguma patologia irreversível, de cada 10, 8 se divorciam, 8 pedem registro, 8 levam as famílias a perderem a identidade. Mas há uma outra coisa, amados irmãos, que leva famílias a perderem o registro, perderem a identidade: o distanciamento do lugar de adoração. Enquanto eles estavam em Jerusalém, enquanto eles estavam na cidade de Deus, Jerusalém, cidade da paz, cidade de Deus, cidade do rei Davi, mas agora eles estão a 900 quilômetros da cidade de Davi, da cidade da paz, do lugar de adoração. Eu lhes dou como garantia o que eu estou dizendo e a minha própria vida.
Famílias que se distanciam do lugar de adoração, cedo ou tarde vão perder a identidade. Não vão conseguir provar para os seus filhos e netos que um dia passaram por uma igreja, que um dia trabalharam na igreja, que um dia ministraram na igreja. Não são só os dias difíceis que levam famílias a perderem a identidade, o distanciamento da casa do Senhor, o distanciamento do lugar de adoração. É lá na Babilônia, no Salmo 137, quando diz o salmista: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos-nos de Sião, lá nós tínhamos os nossos instrumentos de louvor, aqui nós penduramos as nossas harpas, e os nossos detratores, os nossos inimigos ainda dizem: cantem as canções de Jerusalém, cantem os hinos que vocês cantavam lá. Amados irmãos, acredite também no que eu vou lhe dizer. O inimigo gosta de chacotar quem se distancia da casa do Senhor. O inimigo gosta de gracejar com quem se distancia da casa do Senhor. Canta agora os hinos que você cantava na igreja. Canta agora os louvores que você entoava na igreja. O distanciamento levou pessoas a perderem o registro. Amados irmãos, não são poucas, infelizmente, as famílias que perderam a identidade, que perderam o registro, que não podem mais dizer: filho, adore o Senhor como seu pai adorou, adora a Deus como a sua mãe adora, adore como seu avô adora, adora como sua avó adora, porque perderam a identidade, perderam o registro, porque se distanciaram da casa do Senhor, são desviados, conscientes ou inconscientes, são desviados, que estão distantes da casa do Senhor, perderam o registro, perderam a identidade com as coisas sagradas, com o lugar de adoração. Mas não é só isso, nós estamos falando, amados irmãos, de sacerdotes, levitas, servos, cantores e servos de Salomão. Todos estes era da família sacerdotal. Todos estes advieram da descendência de Arão, mas agora não conseguiam mais provar que descendiam de Arão, que eram levitas que descendiam de Arão. Por quê? Porque deixaram de exercer o ofício sacerdotal. Dito de outra maneira, deixaram de trabalhar naquilo que Deus os chamou e os comissionou. Quando nós deixamos de trabalhar na casa e na causa do Senhor, estamos contribuindo absurdamente para que as nossas famílias percam o registro, percam a identidade com aqueles que Deus os chamou para a sua eterna glória. As famílias deixaram de servir, perderam o registro. É possível que você conheça muitas famílias que também um dia um ente tocou, cantou, ministrou, pregou, mas se distanciou da casa do Senhor, abandonou a casa do Senhor. Anote e creia como a luz que alumia os nossos olhos, que cedo ou tarde perderão seus próprios registros, não lembrarão mais de como eram na casa do Senhor. Mas o pior não são eles, porque eles ainda voltaram, mas a geração que se levantou e que preferiu ficar na Babilônia e não retornar. O problema não é você que pede o registro, mas ainda deseja retornar para o lugar de adoração. O problema é a geração que se levanta a partir de você e que não quer mais voltar, prefere ficar na Babilônia. 5% retorna, 95% diz: na Babilônia está muito bem. Eu sou um babilônico não de DNA, mas eu estou absolutamente amoldado ao modelo, ao sistema
Babilônia. Não é quem volta, porque quem voltou sabia que não conseguia provar que tinha registro, que tinha mais identidade levítica. O problema é a geração que permaneceu na Babilônia. O problema foram os filhos, o problema foram os netos, que disseram o seguinte: para ser como você, papai e mamãe, para ser como você, vovô, para ser como você, meu mano, eu prefiro ficar na Babilônia a retornar para Jerusalém. Mas, primeiro ponto da minha mensagem, o que levou essas famílias a perderem o registro? Dias difíceis, o distanciamento da casa do Senhor e deixar de exercer o ofício sacerdotal. Mas o que acontece, isso que eu quero que você guarde aí na tabuinha do seu coração, o que acontece quando famílias perdem a identidade? O que acontece quando famílias perdem o registro? O texto sagrado diz no verso 62, vão se tornando impuras. Olha o que diz o texto: começam a se tornar impuras, começam, amados irmãos, a se miscuírem, começam a se misturarem, começam a introjetarem um sistema babilônico, começam a se tornarem participantes de um sistema, e como diz o verso 62, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Amados irmãos, para se sujar é daqui para ali, para se limpar não é fácil. Nos dias de Ageu, exatamente nesse contexto, Ageu, Zacarias e Esdras, mesmo contexto, Ageu vai dizer uma coisa e vai fazer uma pergunta para os sacerdotes. Ageu vai fazer uma pergunta para os sacerdotes, fazendo a seguinte pergunta: líderes religiosos, sacerdotes, se um sacerdote tocar numa coisa imunda, ele se torna imundo? Os sacerdotes, ok, fica imundo. Ageu faz uma segunda pergunta: e se o sacerdote tocar numa coisa pura, ele se torna puro? De jeito nenhum. Qual é o princípio? Qual é o princípio? Pecado pega, pecado suja, mas santidade não se pega por osmose. Não é você tocando num santo que você se torna santo. Agora encoste num pecador e a imundícia bate a sua porta. Ande com um pecador. Lá em Eclesiastes eu estou com a mensagem prontinha, já posteguei umas 10 vezes. Mosca morta. Uma mosca morta é capaz de fazer um estrago no unguento do perfumador. Uma mosca morta é capaz de estragar toda uma produção, é capaz de colocar em risco a credibilidade do maior perfumador da terra. Uma mosca morta. E o autor a Eclesiastes do texto sagrado vai dizer, assim é um pecador pode colocar uma congregação em risco. Uma mosca morta pode estragar o perfume de um perfumador. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é que eles se tornaram impuros, famílias impuras, sacerdotes impuros, filhos impuros. A questão, amados irmãos, não é só perder o registro, a questão não é só perder a identidade, a questão não é ir lá nos livros da genealogia e tentar achar onde que porventura um ente querido estava registrado num livro de uma igreja. 1000 vezes não. A questão é quando você olha para trás e vê os filhos na condição que se encontram, o marido como se encontra, a esposa como se encontra, a família como se encontra. Mas não é só isso. Você vai ver ainda no verso 62, que os sacerdotes se tornaram inabilitados para o ofício sacerdotal. Êxodo capítulo 29, verso 44, assim como Números 3:3, sacerdotes impuros estavam inabilitados ao serviço sacerdotal. Qual é o pai que tem autoridade para falar para o filho: meu filho, faça o que eu faço, faça o que eu faço? Agora outros costumam dizer, faça o que eu mando e não o que eu faço. Esse tipo de mensagem entra aqui e sai ali, porque as palavras, amados irmãos, não são tão fortes como o exemplo, e todos nós sabemos o que tem de sacerdote inabilitado, o que tem de famílias inabilitadas, porque perderam o registro, perderam a identidade, não conseguem mais resgatar a alegria
porque os dias difíceis, o distanciamento, pedem um registro. Famílias que pedem identidade vão para o final da fila. Vão para o final da fila. São os últimos a serem mencionados. É o último grupo que o texto faz menção. A família de Querube, Adã e Imer são as últimas a serem mencionadas. E eu espero que não seja esse o seu desejo. Eu não posso conceber que você imagine que um dia, quando se estiver fazendo menção das famílias que são habilitadas para o serviço, para as famílias que estão sendo chamadas para o glorioso ofício de servir ao Senhor, a sua família não seja a última, as últimas a serem mencionadas, porque ao longo da caminhada nós nos perdemos a identidade, perdemos o registro. Mas não é só isso. Não é só ver a família se tornando impura, imunda, não é só sacerdotes deixando de exercerem o ofício, se tornando inabilitados. O pai aí dizendo para o filho: eu não quero ser como o senhor, pai. Como Absalão, quando tem uma filha, ele dá o nome da sua filha de Tamar, Palmeirinha, porque Davi tinha uma filha chamada Tamar. E mesmo sabendo que a sua filha foi estuprada pelo próprio filho, Aminon, Davi não faz absolutamente nada. Quando Absalão tem uma filha, ele dá o nome da sua irmã, para mandar um recado para o pai: pai, eu não quero ser como o senhor. Pai, eu vou te ensinar a ser pai. Pai, eu vou te dizer como é que se cuida da Palmeirinha. Eu vou te dizer como é que se cuida de uma filha. O próprio Davi vai dizer para Salomão que ele pode voltar da casa do avô, mas ele não pode olhar nos seus olhos. 2 quilômetros de distância do palácio para a casa do seu filho. E o pai diz: eu não quero que você olhe nos meus olhos. 2 anos se passaram. Joabe então faz algo para levar o rei a permitir que seu filho olhasse nos seus olhos, porque Absalão tinha dito: se meu pai não consegue olhar nos meus olhos, por que não me mata antes? Por que não manda me matar? Amados irmãos, tem muitos filhos mandando recado como Absalão: eu vou te ensinar a ser pai, eu vou te ensinar a cuidar dos filhos, eu vou te ensinar a ser esposo, eu vou te ensinar como é que se trata uma esposa, e não como você tratou a minha mãe a vida inteira. Amados irmãos, a família não só vai para o final da fila, mas o que nós vamos agora ver é que essas pessoas, e eu queria que se desse uma espiada, no verso, capítulo 2 de Esdras, você vai ver que eles agora foram literalmente colocados pela sorte, pelo Urim e o Tumim, literalmente, amados irmãos, reféns da sorte. Me permitam usar a expressão reféns da sorte. Por quê? Havia no peitoral do sacerdote 2 pedras, uma se chamava Urim e a outra se chamava Turim, onde naquele tempo, em situações agudíssimas, se lançava sorte. Dizem que uma das pedras era negativa e a outra positiva, nada com o símbolo das religiões orientais, mas quando a pedra era o Urim, e na realidade é interessante, porque a palavra Urim e Tumim, Urim, luzes, Tumim, perfeições, luzes e perfeições, aonde Deus quer realizar a sua vontade. Estas pessoas, Querube, Adã e Imer, literalmente ficaram reféns da sorte do Urim e do Tumim. Cá para nós não temos mais Urim e Tumim, porque a vontade de Deus está revelada na palavra, mas lamentavelmente você deve conhecer filhos que estão reféns da sorte, casamentos reféns da sorte, ao Deus dará. Aquelas pessoas dizem: não importa o que vai acontecer, seja o que acontecer, tanto faz
para mim. É o que aconteceu com as famílias de Querube, Adã, lá eu vou falar Adã, mas lá em Esdras, em Neemias capítulo 7, a mesma lista vai ser mencionada, e lá não é Adã, lá é Adom, mas é a mesma pessoa. As três famílias, Querube, Adã e Imer, agora são reféns do Urim e do Tumim. Cá para nós, não é isso que nós queremos, mas cá para nós de novo, é assim que algumas famílias estão, literalmente, reféns da sorte. Por quê? Porque perderam a identidade. Por quê? Porque perderam registros. Mas, amados irmãos, há a nota boa, e é aqui que eu quero marchar para a conclusão. Mesmo famílias sem identidade, mesmo famílias sem registros, podem recomeçar. Eu estou falando de três famílias, de Querube, de Adã e de Imer. Eles procuraram lá, cadê nossos registros? Não temos. Como é que a gente vai provar que um dia a gente adveio de uma família sacerdotal? Não temos mais como provar. Mas estes homens desejaram retornar, ainda que suas famílias sem registro, ainda que suas famílias perderam a identidade, mas eles desejaram retornar. Nunca é tarde demais para recomeçar, amém, irmãos? Nunca. Por quê? Porque estes homens, mesmo sabendo, eles se dispuseram a voltar para Jerusalém, a voltar para a reconstrução do templo, a voltarem para o lugar de adoração. E pastor, o que é necessário para que isso aconteça? Primeiro, assuma a condição, reconheça a situação em que se encontra a sua família. Estamos sem identidade, estamos sem igreja, fomos desligados, fomos excluídos, nossos filhos se perderam, não tem mais nenhuma identidade, esqueceram como foram criados na igreja, não há mais registros. Aquele que um dia trazia à lembrança os tempos de igreja não existe mais, nem Bíblia tem mais dentro de casa. O que a gente pode fazer? Querube, Adã e Imer assumiram essa condição. E eu quero lhes dizer nesta noite, amados irmãos, que é melhor assumir que a família está sem registro, sem identidade, que está vivendo um tempo de impureza, que se conformar e continuar na Babilônia. Estes homens, mesmo sabendo que estavam impuros, essas famílias, mesmo sabendo que estavam inabilitadas ao sacerdócio, mesmo sabendo que estavam sem registro, mesmo sabendo que estavam sem identidade, eles disseram: eu prefiro voltar para Jerusalém a ficar na terra do inimigo. Eu prefiro recomeçar. Nós queremos recomeçar, nós queremos voltar, nós queremos agora, a partir de agora, recomeçar uma nova história. Nós queremos recomeçar para dar sentido, para dar identidade, para trazer registro para os filhos, para os netos, para um novo recomeço. E minha oração nesta noite, quando estamos dando início ao mês da família, é que você nessa noite aceite o convite do Senhor, aceite o chamamento do Senhor para recomeçar. Eu vou recomeçar, eu vou voltar para a casa do Senhor, eu vou voltar para Jesus. Eu não quero ficar mais sem registro, eu não quero uma família sem identidade, eu quero voltar para a casa do Senhor, mesmo na condição que eu estou. Deus nunca vai virar as costas para um coração quebrantado. Assuma a condição, reconheça. O problema é que alguns perderam a identidade, o registro, estão vendo a família, a bagaceira que está na família, mas não assumem que perderam a identidade e perderam o registro. Não foi o caso destes homens. Eles assumiram. Eles não deram tapa na cara de Esdras quando era diz: vocês são impuros. Eles não fizeram beicinho dizendo: eu vou sair da igreja para nunca mais voltar, porque você está dizendo que a minha casa está impura e eu estou inabilitado para o sacerdócio. Não, eles não brigam, eles não fazem beicinho, eles assumem a condição e dizem: eu vou recomeçar uma história nova na minha casa e na minha família. Ela estava sem registro até agora, mas eu estou voltando para a casa do papai.
Mas há uma outra coisa, amados irmãos, que eu quero que você guarde aí na tabinha do seu coração. Que você vai ver do capítulo 7 de Neemias, dos versos 5 a 66, a mesma lista está aqui, a mesma lista. 2 vezes a mesma lista vai aparecer. Em 2 livros da Bíblia, essa lista vai aparecer. E Querube, Adã e Imer também. Para registrar, amados irmãos, que Deus não esquece. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe aqueles que desejam recomeçar. E aqui está, amados irmãos, a senha. Deseje recomeçar, não só volta mais um desejo ardente de recomeçar, apesar das falências, apesar de uma história de filhos longe da casa do Senhor, da impureza que muitas vezes pode ter chegado à nossa casa. Deseje retornar, deseje voltar, deseje ver a sua família de volta à identidade com aqueles que servem ao Senhor. Mas agora, amados irmãos, está no capítulo 2 ainda, no verso 1, estes homens só puderam retornar porque houve um decreto do rei. Eles só puderam retornar porque o rei persa Ciro o Grande autorizou os deportados voltarem. Nós temos mais do que um decreto de um pagão como o rei Ciro. Nós temos hoje um decreto assinado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos a autorização para retornarmos hoje. Nós temos hoje a certeza de que em Cristo Jesus, a cédula da dívida, a promissória, aquilo que nos escravizava está rasgado, e agora nós temos não um decreto de um rei pagão, mas agora nós temos a autorização dos céus para voltarmos e dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que eu fiz, não importa aonde eu me distanciei, para onde eu fui, mas nesta noite eu estou voltando para a casa do meu pai, e eu vou trazer a minha esposa, e eu vou trazer os meus filhos, e se eles não quiserem voltar, eu estou assumindo de começar com o Senhor, ainda que eles desejem ficar na Babilônia, mas tomarão conhecimento que papai e mamãe voltaram para o lugar de adoração. Amados irmãos, que coisa linda, são com as famílias que atenderam ao decreto do rei, que uma nova história é reescrita. É a partir de falências, é a partir de famílias falidas, de sacerdócios falidos, que Deus recomeça uma história. A história do Israel, voltando do cativeiro, tem entre eles famílias destruídas, famílias arruinadas, famílias sem identidade, sacerdotes falidos, filhos que perderam a identidade, filhos que esqueceram do lugar de adoração. Nós estamos falando de 70 anos, a maioria destes estava voltando para um lugar que nunca tinham ido, mas sabiam do que se tratava. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da paz, a cidade que Deus escolheu para a sua santa morada. Eu quero concluir com algumas considerações. Primeira delas, um dia nós prestaremos contas da nossa casa. Um dia as pessoas saberão quem nós somos. Um dia vão puxar o livro da nossa história. Um dia vão puxar o livro da nossa história e vão dizer quem era o pai, o esposo, não o pastor, mas o pai e o esposo Manuel Neto. Um dia, as pessoas vão pedir para você prestar contas do teu sacerdócio dentro da sua casa. Querube, Adã e Imer tiveram que prestar contas, e quando tiveram que prestar contas, faltou registro. Não tinham história. Não tinha história para contar com relação às coisas de Deus. Não tinha histórias para contar para os seus filhos acerca do exercício sacerdotal. Todos nós, pais, mães, famílias aqui representadas, um dia nós prestaremos contas.
E a questão, se nós estaremos com uma família de Querube, Adã e Imer, sem registro para contar, com filhos sem identidade, famílias sem registros, famílias sem identidade, famílias reféns do Urim e do Tumim do século 21, famílias no adágio popular, a Deus dará. Mas há uma outra consideração. A lista, amados irmãos, do capítulo 2 de Esdras, revela que Deus sabe quem é quem. Deus sabe aqueles que têm registro, Deus sabe aqueles que não têm registro. A lista que está em Esdras 2 e em Neemias 7, deixa uma lição para mim e para você nesta noite, de que Deus sabe quem é quem. Deus nos conhece, Deus sabe como está a nossa casa, Deus sabe aqueles que têm registros, Deus sabe aqueles que têm identidade, Deus sabe aqueles que estão voltando porque tem história para contar, mas Deus conhece também os falidos, os que reconhecem: Deus, me perdi na caminhada, talvez eu mesmo seja culpado dos meus filhos não terem história, talvez eu mesmo seja o culpado da minha mulher, da minha esposa não ter identidade, mas Senhor, até os falidos estão na lista daqueles que retornaram, que preferiram voltar para o lugar de adoração, a permanecer na terra do inimigo. Babilônia, como você sabe, se revela no livro de Apocalipse. Na tipologia bíblica, Babilônia tipifica um sistema anti-Deus, tudo contrário a Deus. É o lar do anticristo, é o lar do falso profeta. Foi na Babilônia que alguns preferiram ficar. Guarde isso em nome de Jesus. Deus sabe como você está. Nós não precisamos mascarar nada para o Senhor. Ele sabe em que grupo nós nos encaixamos na lista. Ele sabe se nós somos líderes fiéis. Ele sabe se nós estamos habilitados para o sacerdócio. Ele sabe se nós perdemos a identidade, perdemos o registro. Mas há uma outra consideração, uma lição prática para as nossas vidas. Capítulo 1, no verso 15, verso 5, aí mesmo de Esdras, eu quero que você dê uma olhada. Capítulo 1, verso 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Sabe quem desperta, irmãos? Não somos nós, pela nossa bondade. Se o Espírito de Deus não nos despertar para voltarmos, nós seremos enterrados no deserto, ou nós seremos enterrados na Babilônia. A minha oração nesta noite é para que o Espírito de Deus desperte famílias nesta noite, para voltarem, porque se o Senhor não despertar, nós nunca voltaríamos. Mas sabe qual é a nota de alegria? Que até os falidos Querube, Adã e Imer foram despertados pelo Senhor. Os líderes, os que nunca perderam o registro, os que nunca perderam a identidade, se juntam agora aos que se perderam. Por quê? Porque o Espírito de Deus os despertou. Que Deus desperte famílias nessa noite, que Deus desperte querubes, que Deus desperte Ímeres, que Deus desperte Adãs nessa noite. O exílio, amados irmãos, os tempos difíceis na Babilônia, não apagaram o desejo daqueles homens voltarem para a casa do Senhor, para o lugar de adoração. Escute,
Que história é essa que você está desistindo? Que história é essa por causa das dificuldades, das frustrações, das decepções, dos dias difíceis? Você está desistindo? Diga não, 1000 vezes não. Mesmo na Babilônia, mesmo enfrentando dias difíceis, a chama continuou acesa, porque o Espírito Santo desperta o seu povo. Sempre houve e sempre haverá um remanescente para a glória do Senhor. Não espere está tudo bem com sua família para voltar para o Senhor. Querube, Adã e Imer perderam a identidade, perderam o registro. Seus filhos e netos perderam toda uma história. Mas, amados irmãos, a nota linda nesse texto, e é difícil conter a emoção, é que eles não esperaram dias melhores para voltar. A Jerusalém estava em escombros, o templo em ruínas, mas eles voltaram. Muitos estão esperando a igreja melhorar, o pastor mudar, para poderem voltar. Não é assim. Os que o Espírito Santo desperta, eles voltam para se juntarem e fazerem história. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é que fez história? Não é quem ficou. Quem fez história e está registrado para sempre é quem voltou. Os que ficaram foram enterrados na própria história para nunca mais serem lembrados. Nós estamos falando de pessoas que viveram há 2500 anos atrás. Quem volta nunca será esquecido. Como diz o autor da carta aos Hebreus, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Deus se alegra com aqueles que, como Paulo dizem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Concluo. O decreto do rei Ciro para libertar aquelas famílias foi para todas as famílias, mas nem todas as famílias quiseram ser libertas. Sabe, irmãos, não há nada mais desesperador em saber, como diz lá Gálatas 5:1, que Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Mas alguns preferem continuarem na escravidão de um sistema babilônico ante Deus. Preferem permanecerem na escravidão, na terra do inimigo, mesmo sabendo que já tem um decreto que nos libertou quando Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. E como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cédula foi rasgada, você está livre.
para voltar e recomeçar uma história linda com teus filhos, com a tua esposa. Deus está te chamando nessa noite, e não importa a situação em que você se encontra, Deus está te chamando para se juntar àqueles que não desejam um dia serem contados com os que perderam a identidade, com os que não têm registros, com os que não têm histórias. Eu quero convidar você a fechar os olhos e nós vamos orar.